Paz, Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui na lição número 2, em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Parabéns a você que está a primeira vez aí no nosso canal do YouTube aqui, do Instituto Teológico Metanoem, onde eu sou professor e fundador do Instituto, e estamos ministrando aqui há mais de 18 anos as aulas de teologia, curso médio, bacharel em teologia, e contribuindo para os amados irmãos com essas pré-aulas e os slides gratuitamente para você aí, ok? Se você quiser esses slides, só mandar um joinha, né? Aliás, manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Com teu nome e a cidade onde você fala, dizendo eu quero. Aí eu envio esses slides para você e você vai fazer parte de um grupo, ok? Onde nós compartilhamos esses slides, amém? Muito bem, então vamos aqui na lição de hoje, texto áureo. É isso te digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá seu joinha, compartilhe e vamos abençoar mais vidas, ok? Vamos então aqui, a verdade aplicada, diz as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Tá? Isso é muito importante. Cuidado com só depender daquela experiência boa ou positiva que você teve no passado. Tá? Todas as bênçãos, as boas experiências que tivemos no passado não são garantia, tá, de que estaremos bem no futuro. Tá? São experiências que nos ajudam. Agora, importante todo dia nos se renovar com essas experiências. Nós temos 3 objetivos: reconhecer as características do esfriamento espiritual, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos e refletir a necessidade do retorno ao primeiro amor. Ter referências a Apocalipse 2, versículos 1 ao 5. Você lê aí tranquilamente, que eu já vou para a introdução. Nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nessa lição, vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Ok, vamos entender aqui. A igreja, meus amados, sempre, tá? Ela teve esses momentos de grande avivamento, tá? A igreja está se sentindo, desfrutando a presença de Deus, mas também houve momentos que foi esfriando, ficou meio morna, e algumas vezes até ficou fria, tá? Por quê? Porque a igreja é constituída de seres humanos, e seres humanos, nós, tem momentos que estamos muito bem, estamos assim, no Pentecoste, como diz, tem momentos que nós estamos meio mornos, e tem momentos que estamos meio frio. Então, o ser humano, ele tem isso, e a igreja é composta de seres humanos. Aí vem a necessidade de nós estarmos continuamente fazendo um autoexame, vigiando e orando para nos manter, tá, no nível que agrade a Deus. As igrejas da Ásia, Éfeso, Laodiceia e a permanente vigilância. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual, conforme o conteúdo das cartas enviadas às 7 igrejas, localizadas na Ásia. O apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestações e conselhos específicos para as comunidades cristãs naquela região. Então, um conselho que eu te dou, você ler as cartas da Ásia, tá? E você vai ver nas 7 cartas, de alguma forma, você vai se encaixar numa delas. Tá? Porque são cartas onde mostra o estado da igreja, tá? Em toda história. Tem algum momento, como igreja, você deve ter notado que a tua congregação onde você congrega, né?
Tem um momento que teve uma bênção, assim, um avivamento, salvação de almas, e tem momentos que está meio devagar, meio lento. Tem culto que é uma bênção, tem outros cultos que fica meio devagar, tá? Por quê? É isso que nós vivemos como seres humanos. Agora, nessas epístolas, ou nessas cartas de João à Ásia, tá, no Apocalipse, você vai encontrar o remédio, tá? A solução para aquilo que é um desafio na tua congregação em relação a esse contexto. Éfeso, a igreja de Éfeso é enaltecida pelo seu trabalho, sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Tá? Então a igreja tem uma postura, tá? Ela está agindo, só que ela tornou-se fria, indo na contramão dos ensinamentos apostólicos. Ou seja, ela tem o comportamento, mas a motivação interna não está ideal. Então disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se lembre onde caiu, se arrependa e volte a praticar as suas primeiras obras. Veja, aqui eu coloquei entre parênteses essa observação. Primeiro, tenho, porém, contra ti que deixaste. O que está dizendo? Você fez uma escolha de deixar o primeiro amor. Tá? Lembre-se sempre de se lembrar e nunca esquecer de que nós estamos onde estamos por uma escolha que nós individualmente fizemos. Ah, eu estou assim porque uma pessoa me escandalizou. Não, você se escandalizou. Ninguém escandaliza ninguém. Nós escolhemos se escandalizar. Tá? Isso deve ficar muito claro, porque deixar o primeiro amor é uma escolha nossa. Aí diz assim: lembre onde você caiu, se arrependa. Ou seja, em que momento você teve essa experiência da tua história que você se escandalizou? Será que você tem razão de agir desse jeito? Ah, eu não vou mais orar agora, eu não vou ser mais comprometido com a igreja, ou eu não vou mais evangelizar, ou eu não vou mais dar dízimos. Você tem razão de pensar dessa forma? Será que a obra de Deus, o teu compromisso com Deus, deve ser desvinculado, por causa de que você interpreta isso dessa forma? Pense um pouquinho, tá? Você vai se prejudicar da tua comunhão com Deus, porque os outros agiram de uma forma ou de outra, tá? Então, aqui arrepender é repensar, tá? Eu decido ter meu compromisso com Deus, eu decido estar de bem com Deus e assim viver a minha vida, tá? Então, aí nós temos Éfeso, agora Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, mas admoestado por ser morna, apática e não perceber o estado miserável em que se encontrava. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo. Assim diz, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a ser zelosos e arrepender-se. Tá? Se você procurar no dicionário, né, no léxico do Stronger, tá? Zelosos, aí está dizendo desejar ardentemente, ou seja, ele está contrapondo essa mornidão. Tenho contra ti, né, que você está morno. Agora, deixa eu explicar rapidinho o contexto histórico. O contexto histórico é o seguinte: nessa cidade de Laodiceia não tinha água potável, tá? Dentro da cidade. Então havia os dois montes, tá? De onde eles canalizavam as águas, tá? Para a cidade. Só que nesses montes tinha águas termais. Águas termais é o quê? Água quente. Então, quando vinha pelo canal, essas águas quentes chegavam na cidade, só que chegava morna. Tá? Então, essas águas mornas, tipo assim, vou beber uma água aqui, né? Só que a água está morna. Você dá um negócio ruim, nossa, é ruim de ser, tá? Não dá para engolir, como diz, né? Então, Deus, tá? Ele usa essa metáfora, né? Das águas para que todas as vezes
que aquele povo fosse beber a água, se lembre, meu Deus, eu preciso arrumar a minha vida porque Deus está dizendo, está difícil de me engolir, tá? Tá difícil, né? Porque Deus sabe o meu estado, tá? Então Deus usa uma metáfora de algo do contexto deles para que percebam, tá? Que eles mesmos, tá? Mais uma vez, eles estão escolhendo viver dessa forma. Então, quando diz arrepende-te, está dizendo observe, pense, repense, né? Você é rico, né? Você realmente tem tudo, né? Ou você é miserável, pobre e nu? Você não está se auto-enganando, tá? Então, esse repensar, tá? Nos coloca aí. A permanente vigilância. Ainda no início da igreja, muitos não expressam mais o mesmo vigor de antes. Faltava ânimo para a leitura da palavra. O louvor se tornou morno e a adoração era sem vida. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser sinal de esfriamento espiritual, se não voltar logo ao primeiro amor. Jamais viveremos o refrigério de amplo, intenso e necessário avivamento. Veja, volta ao primeiro amor, ou seja, você lembra quando você aceitou Jesus, aquele calor, aquele fervor com Deus, aquela presença, aquela vontade de estar no culto, aquela vontade de estar na escola dominical, né? Então havia um desejo ardente. Então volta a isso. Ah, mas eu tive... Não, não, ok, nós não vamos negar os desafios que existiram ou existem, tá? Mas vamos decidir ter uma vida comprometida com Deus. Vamos decidir estar melhor com Deus. Essa é uma escolha. Movimento montanista. O propósito do movimento montanista, o sucesso do movimento e o afastamento da doutrina dos apóstolos. O movimento montanista surgiu na metade do século II, em Ardaban ou Ardabal, né, aldeia que fica na fronteira entre as províncias romanas da Frígia e da Mícia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Então, vamos ver aqui alguma conexão desse movimento com o movimento pentecostal, que é o pentecostalismo. Propósito do movimento montanista. Qual o propósito? Esse movimento foi uma reação às tendências seculares que já faziam se sentir na igreja. Ou seja, esse grupo ele está discordando, né, de uma forma que a igreja está ficando secular. Era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja em geral. Tá? Então, isso na história, tá? É um movimento que o propósito, a intenção, de certa forma, é boa. Então, Walker ressalta ainda que o movimento atingiu proporções consideráveis, atraindo, inclusive, um dos mais importantes pais latinos da igreja, que é Tertuliano. Olha só. Então, aquele movimento do montanista, tá? Parece que é isso mesmo que Deus quer, né? O avivamento. A igreja está ficando secular, vamos orar, vamos jejuar, vamos no monte e vamos fazer as campanhas e tal. Ok, né? Parece que está tudo bem, só que há excessos. Montano alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das escrituras. Aí é o problema. Quando a pessoa, né, tenta viver só, tá, da revelação, da oração, não, tem que jejuar, orar, revelação, e esquece que a palavra de Deus é o princípio da regra da vida cristã. O princípio da vida cristã é a palavra. Ah, mas eu tive uma revelação que tem que fazer assim. Mas a Bíblia diz que não é assim, tá? Então, nesse contexto, Montano coloca a revelação profética, das declarações proféticas, no mesmo nível da Bíblia, tá? Aí errou, tá? A Bíblia nos diz que nós devemos julgar as profecias. E qual é nosso parâmetro de julgar as profecias? É a Bíblia, tá? Então, as declarações proféticas têm um nível inferior às escrituras.
Montano se coloca como Paracleto. Olha só, há um momento que Montano acha que ele é o Espírito Santo. Aí se desviou de vez, né? Então, segundo Roger Olson, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição quanto a manifestações espirituais. Ou seja, vamos explicar aqui bem rapidinho. Veja, quando diz assim que rejeita, né, a crescente fé na autoridade especial dos bispos, tá? Porque no segundo século, primeiro século, segundo século, entrou muitos movimentos filosóficos heréticos na igreja. E a igreja decide que quem rege, tá? Quem decide o que é certo ou errado é a escritura que foi inspirada pelos apóstolos. E quem vai ajudar nesse discernimento das escrituras são os discípulos dos discípulos, que são os pais da igreja, tá? Chamado, né, bispos. Então, é um momento onde precisa se resguardar dos pensamentos heréticos do mundo grego. E nesse contexto que Montano ele não aceita isso, tá? Porque os discípulos dos discípulos, né, tá? Eles estão dentro de um contexto de parâmetros, se não pode daqui a aqui, tá? Isso temos que ter limitação, tudo com ordem e decência, tá? Só que aí tem extremos. Aí eu coloquei aqui, os extremos são prejudiciais. Ah, só os dons que resolvem. Tá? Na história, vocês estudando, vão ver que a igreja, tá? Em algum contexto, ela disse, não, esse negócio de avivamento pentecostal, de só profecia, só revelação, não, vamos dizer, acabou. Porque já que aí surge um pensamento, tá? Já que a Bíblia está completa, não precisa mais de profecias, tá? Ou seja, é outro sistema. Só os dons ou nenhum dom. Tá? Então, nós temos que ter cuidado aqui, tá? Em analisar o que é de Deus, o que não é de Deus, tá? E manter o que a Bíblia diz, sem exageros. O afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana, mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja, à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Há necessidade de autoexame contínuo sobre a indispensável ação do Espírito e à luz das Escrituras. Tá? Agora, é importante aqui saber dar esse olhar, né, analítico, tá? Qual o limite? Tá? Quando disse aqui, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana, não está anulando a gestão humana. Precisa ter gestão humana? Precisa, tá? Mas também não preciso ser fanático, achar que tudo é revelação, tá? Porque no contexto que estamos estudando aqui, a igreja, né? Aí vai surgir do ano 313 a 500, vai ser catolizada a igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana ela se intitula, né, que só o Papa, né, só o seu líder que declara o que é verdadeiro ou não. Ou seja, aí está indo além das escrituras. Aí está errado. Então, nesse contexto, nós devemos ter muito cuidado, entendeu? Nós fazermos autoexame. Nós dependemos do Espírito Santo, mas é à luz da escritura, tá? A Bíblia é acima de tudo, de qualquer revelação, de qualquer posicionamento, de qualquer nome de igreja. A Bíblia é quem é a nossa regra de fé. Lições e alertas dos primeiros séculos, lidando com exageros e equívocos, o contínuo autoexame e o contínuo avivamento. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da palavra de Deus. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, vamos entender, né, nesse ponto agora 3 aqui,
tá? Como é importante a gente aprender com tudo que já aconteceu, tá? Nós fomos, em algum momento, a história tendenciou para um lado extremo ou para o outro. Então, aqui nos está dizendo, vamos pensar, vamos depender, sim, do Espírito Santo, precisamos depender do Espírito Santo, é uma necessidade, questão de vida ou morte, tá? Só que não vamos confundir qualquer movimento, tá, como sendo algo do Espírito Santo. Vamos perceber pela palavra de Deus, vamos analisar pela palavra. É preciso prudência para lidar com exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Então, aqui é o ponto, tá? Todo exagero, todo extremo faz mal. Havia exageros ali em Corinto, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores. Ou seja, eu tenho o dom, você não. Eu sou melhor que você. Aí há uma necessidade de ordem e de ciência e o caminho ainda mais excelente, que é o amor. Isso significa que houve instrução, correção, esclarecimento, mas sem extinguir, desprezar ou proibir as manifestações dos dons espirituais. Então, a igreja de Corinto, veja, a igreja de Corinto já é ainda na época de Paulo. Você percebe que nós, seres humanos, igreja, sempre temos esses altos e baixos, esses extremos, tá? Não existe igreja perfeita. Nem a igreja primitiva, por mais que às vezes nós falamos, nossa, como é bom a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva era cheia de seres humanos imperfeitos, igualzinho a nós, tá? Então, aí Paulo vai dizer, olha, vamos entender, tá? Vamos colocar ordem, tá? Mas não vamos eliminar os dons, tá? Não empeçar essa manifestação dos dons, ok? Então, precisa um equilíbrio. Contínuo exame. Lições das cartas às igrejas de Éfeso e de Laodiceia. Então, vamos ver aqui. Primeiro, como ocorreu com Israel no período do Antigo Testamento, não é suficiente manter atividades religiosas se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente com o padrão bíblico. Olha só. Aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu na igreja primitiva e acontece hoje. O perigo de nós fazermos algo só por rotina, tá? Só por ritualismo, um formalismo vazio. Então, sempre a gente vai se perguntar, tá? Como eu, né? Você se autoexaminar, como eu estou fazendo minha adoração a Deus? Como está meu relacionamento com Deus? Ponto 2, experiência e avivamentos do passado não nos dispensam de cultivar um viver de fé constante, de constante oração, vigilância e autoexame. Eu disse, né, em algum momento, tá, que se eu quero ir daqui, por exemplo, né, estou em São José dos Campos, São Paulo, eu quero ir lá para Brasília, né? Eu vou encher o meu carro, o meu tanque de combustível, ok. Será que vai dar para chegar? Foi suficiente, né? Não, eu preciso verificar em que momento eu preciso reabastecer, tá? Então, a jornada da vida, tá, não depende só de um momento, tá, de uma experiência de avivamento. Eu preciso novamente e novamente estar em oração, vigilância e autoexame, ok? Ainda o 3, né, o autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo e à luz da palavra, pois não somos suficientemente capazes de discernir o nosso real estado espiritual apenas com conhecimentos e sentimentos humanos, né? Lembra da igreja de Laodiceia, né? Tenho contra ti. Ou seja, eu sou rica, né? De nada tenho falta. Não, o que eu vejo é que você é miserável, pobre e nu. Ou seja, eu posso me auto-enganar se eu não consultar a palavra de Deus debaixo da direção do Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo em oração, tá? Porque só o Espírito Santo e a palavra penetra até a divisão da alma para desfazer naquilo que há um propósito ou intenção negativa. Contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias. Esfriamento do amor, apostasia da fé e aparência da piedade são alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico,
as grandes realizações e o reconhecimento político-social, deixando de perceber os sutis ataques e investidas do inimigo e do mundo. Bom, aí nós temos o texto de 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 23, que nos recomenda não extinguir o Espírito Santo. Bom, primeiro aqui, a palavra de Deus nos traz alertas para os últimos dias. Tá? Eu acho interessante quando o aluno perguntou na sala se nós estamos nos últimos dias. Aí eu perguntei, Paulo disse que eles estavam nos últimos dias. Então, quando que é os últimos dias? Tá? É importante a gente pensar, tá, que cada geração vive seu último dia. Para Paulo, aquele tempo era os últimos dias. Paulo disse assim, nossa, eu estou vendo a apostasia, estou vendo o amor se esfriando. Nos dias do apóstolo Paulo já tinha isso. Agora ele disse, olha, então nós vamos buscar mais Deus. Hoje é a mesma coisa. Eu devo perceber como está meu ambiente, como está minha vida, e eu procurar o avivamento na minha vida, na minha igreja, tá? Então, isso é uma responsabilidade nossa. Os últimos dias se refere a cada geração, cada um vive, tá? Sua experiência com Deus. Amém? Meus amados, Deus vos abençoe. Nós reconhecemos as características do esfriamento espiritual, ressaltamos os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos e refletimos sobre a necessidade do retorno ao primeiro amor. Que Deus abençoe, deixe um 2025 avivado na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe.